O que é destaque nesta edição? O governador anuncia investimento de 5 milhões na recuperação de ramais e estradas vicinais. Ministério Público Federal denuncia piloto envolvido em acidente aéreo que matou o integrante do Greenpeace. INEP diz que erro nas provas do Enem afetou 6 mil notas e já foi corrigido. Novas placas de veículos serão obrigatórias a partir de 31 de janeiro. Protestos deixam mortos e dezenas de feridos no Iraque. O mundo deve alcançar 190,5 milhões de desempregados, diz a Organização Internacional do Trabalho. Violência. Execuções em acerto de contas. Panelinha morre ao ser jogado da ponte de Educandos. Homem foi morto com 11 tiros no bairro de Petrópolis e outro morreu no 28 de agosto. Ele foi baleado no Parque das Nações. No Platão Araújo, desconhecido também morreu na madrugada após ser baleado. É o Jornal da Manhã que está começando. Previsão do tempo. Madrugada de muita chuva em Manaus, dentro da previsão do clima-tempo de 15 milímetros. O dia terá períodos de nublado com chuva a qualquer hora. O dia amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima prevista é de 31 graus Celsius. A umidade do ar é de 89% e os ventos estão calmos com 5 quilômetros hora de velocidade. É terça-feira, 21 de janeiro. Faltam 345 dias para terminar 2020. Dia de Santa Inês. Comemoramos também o Dia Mundial das Religiões. O Rio Negro já subiu 6,10 metros. Depois de mais 4 centímetros de cheia, seu nível em relação ao mar estava ontem em 24 metros e 16 centímetros. Fatos marcantes da história. A primeira sessão de um filme rodado em 35 milímetros com som é apresentado em Nova York no dia 21 de janeiro de 1927. O filme de jazz singer, o cantor de jazz Alan Crossan, protagonizado por Al Johnson e produzido pelo Warner Brothers. Até então só existia cinema mudo. 1976 começam os voos comerciais do Concorde com as rotas Londres-Bahrein e Paris-Rio. 1998, João Paulo II chega em Havana para uma visita de 5 dias a Cuba. A Igreja Católica critica a violação dos direitos humanos no país, assim como a política de bloqueio norte-americano à ilha caribenha. 2017, milhões de pessoas ao redor do mundo juntam-se à Marcha das Mulheres em resposta à posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. 2018, o Electron da Rocket Lab torna-se o primeiro foguete a fazer voo orbital através do uso de motor alimentado por bomba elétrica. Agora 5 horas e 50 minutos em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Itamar Jardina. Dentre as propostas de melhorias ao sistema de transporte coletivo, a Prefeitura de Manaus iniciou nesta segunda-feira uma campanha de incentivo ao uso do cartão cidadão como forma de pagamento da passagem dos ônibus. A medida apresenta vários benefícios aos usuários, como embarque mais rápido, fim dos conflitos de troco e mais segurança aos passageiros e cobradores. E falando em transporte coletivo, Peregrino, algum assalto nas últimas horas em Manaus? Bom dia. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Não que chegasse ao nosso conhecimento, Paulo. Conversava agora há pouco com o Félix, rodoviário, em frente à garagem da Global, com muita chuva, Paulo. Eu perguntava para ele como é que tá o transporte, estava saindo tudo na tranquilidade, ele me falou que sim. Então, a noite de madrugada foi tranquila, Paulo, e a movimentação de saída de ônibus, deixa eu me adiantar aqui contigo, a movimentação de saída dos ônibus das garagens dá-se de maneira tranquila até o presente momento. Peregrino, temos aí muitas pistas alagadas e muitos locais aí quase que intrafegáveis, chuva muito forte agora pela madrugada em Manaus. Pois é, Paulo, muitos pontos de alagamento, aqueles já tradicionais, como ali na Torquato Tapajós, próximo ao complexo 28 de março, ali próximo a Pioneer, ali perto da entrada do bairro Novo Israel, ali está alagado, Paulo. O motorista tem que se acautelar, tem que ficar tranquilo, já tem carro encostando, esperando passar mais um pouco, os outros veículos maiores estão passando. Outros pontos de alagamento aí na cidade, próximo também à Arena da Amazônia, a pista aí coberta pelas águas, assim como os demais pontos aí na cidade, o motorista tem que ter muito cuidado. Pois é, na Rua Paraíba, Peregrino, também embaixo lá daquele complexo viário, os alagamentos são constantes, e ontem já estava alagada ali naquela área. E agora não é diferente, e isso faz com que o trânsito fique lento também ali na Rua Paraíba. Na Rua Paraíba, pois é, Paulo, o taxista, aliás, agora motorista de aplicativo, do Uber, meu amigo Leonardo também, que faz tempo contato conosco aí na madrugada, ele me falava que já cancelou algumas corridas, tinha um compromisso agora às 6 horas,
mas não vai dar para sair não. É que as pistas estão completamente alagadas, Paulo Guerra, para a área onde ele está, no extremo norte da cidade. Pellegrini, e antes que a gente esqueça de falar nisso, a Rua Salvador com Maceió, ali tem uma loja bem na esquina da Salvador com Maceió, e colocaram uma placa ali, Pellegrini, quem desce pela Salvador que vai entrar à esquerda na Maceió, tem muitos problemas, já que a visibilidade está prejudicada por uma placa que está colocada ali. Isso acontece muito, né, Paulo? Essa daí também é um verdadeiro absurdo aí na Salvador. E outras também que a gente tenta. Ontem eu saía de um posto de gasolina na zona leste da cidade, Paulo, para mim sair, para passar o cruzamento não tinha mais como. Não tinha como você ver o carro que vinha da esquerda, porque a placa lá do posto com o preço da gasolina não deixava você ver os carros que vinham da pista da esquerda. É um perigo realmente esse tipo de placa, assim, parecido com os banners, né, Paulo? Colocam no chão, aquele negócio grande, você não tem visibilidade. Mas essa é fixa, não é, Pellegrini? Essa é fixa. E isso aí, tá dando o recado. As autoridades que estão ouvindo e que tomem as devidas providências. Pellegrini, quem está ouvindo o Jornal da Manhã é o André, que mora lá no Gama, no Distrito Federal, na capital da República. O Estélio Gabino, que está lá no Paraguai, também ouvindo o Jornal da Manhã. E o ouvinte reclama aqui dos postos de gasolina, todos com o mesmo valor, 4,78, Pellegrini. Pois é, aumentou muito, né, Paulo? Até a semana passada nós abastecíamos aí com gasolina 3,98, 3,89 e de repente a gasolina chega aí perto de R$5. É recorrente essa reclamação e o ouvinte tem toda a razão, aumentou muito. Ainda tem, Paulo, também a diferença, né? Tem diferença aí de um posto para o outro de quase R$1 no preço. Pellegrini, muita violência na cidade nas últimas horas, com pelo menos 4 mortes, e esse homem que morreu no Parque das Nações, ele caminhava com o irmão dele, não é, Pellegrini? De repente apareceu um pistoleiro dentro de um carro e atirou. Felizmente o irmão dele não foi atingido. Pois é, né, Paulo? O que caracteriza aí, né, um crime de acerto de contas, né? Não fizeram nada com o irmão dele, não levaram absolutamente nada de objeto, como celular e etc. Chegaram para matar e assim o fizeram. Não fizeram nada com o irmão dele e o mataram, Paulo Guerra, com vários tiros espalhados pelo corpo. Um flanelinha também envolvido com drogas, era um aviãozinho e naturalmente deve ter dado banho em alguém. O certo é que ele foi jogado da ponte de Educandos, não é, Pellegrini? Oi, Paulo, antes de mataram e jogaram da ponte. Ficou de difícil acesso para a remoção do corpo por parte do Instituto Médico Legal, jogaram o rapaz lá de cima, um crime também que caracteriza como acerto de contas, né, Paulo? Os jovens aí, como estão morrendo, geralmente aí de 25 anos para baixo, morrendo aí devido ao tráfico de drogas. Como você bem colocou, às vezes pegam droga para vender e acabam não vendendo, acabam usando, daí a conta chega, né, Paulo, e eles pagam com a própria vida. E quando não vendem e não pagam o fornecedor, não é, Pellegrini? Também tem essa, né, Paulo? Vendem, querem dar uma de espertos e acabam pagando com a própria vida. Pellegrini, um homem morreu com 11 tiros no bairro de Petrópolis. Foi uma execução também, Pellegrini, relacionada com as drogas. Ele ainda tentou fugir, Paulo. As informações dão conta de que ele chegou num carro, né? Os bandidos chegaram para executá-lo no carro e na hora de descer ele ainda conseguiu correr. Só que os assassinos, os pistoleiros o alcançaram e o mataram com 11 tiros espalhados pelo corpo no bairro de Petrópolis. E a polícia acredita também, Paulo Guerra, as primeiras linhas de investigações apontam para o crime de execução devido ao tráfico de drogas. Pellegrini, e um homem morreu no Platão Araújo. O corpo ainda está lá no Platão Araújo, o Pellegrini já foi removido. Já removido, Paulo Guerra, agorinha, né? Deve estar chegando no Instituto Médico Legal, o corpo de um homem que até o presente momento não foi identificado, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele foi morto a tiros. E daqui a pouco a ficha dele vai estar completinha no Instituto Médico Legal, mas trata-se também, Paulo Guerra, segundo as primeiras informações, de um crime por acerto de contas. Ele foi morto com 6 tiros pelo corpo e está chegando nesse momento no carro-tumba do Instituto Médico Legal, na sede do Instituto. Pellegrini, use o guarda-chuva para evitar que você pegue um resfriado, uma gripe e amanhã não possa trabalhar com problema na garganta.
Paulo Guerra, com essa mudança de, né, chuva e depois é sol, tem muita gente se arrebentando com isso, né, Paulo? Muita gente procura as unidades de saúde. E falando de unidade de saúde, Paulo, lá hoje é aniversário da Diva Brasil. Paulo Guerra é esposa do Geraldo, que trabalha na perícia, na drogaria também. A Diva Brasil trabalha no setor de imunização lá da UBS do bairro de Aparecida. Ela é ouvinte do Jornal da Manhã, não perde o Jornal da Manhã, comenta muito essa nossa primeira parte do jornal. Então hoje, Paulo Guerra, um dia muito especial para a dona Diva Brasil, da UBS, lá do bairro de Aparecida, Paulo. Peregrini, um homem foi ao mercado comprar um remédio para ficar mais saliente, né, Peregrini, diríamos assim. E ele também exagerou. Aquele vidro pequeno, ele tomou todo, né, Peregrini? Era só para tomar só uma colher. E o homem teve muitos problemas. Muita gente está tomando esses remédios afrodisíacos, Peregrini, de forma inadvertida e exagerando. Pois é, Paulo Guerra, e ele tomou todo o vidro e tinha lá no vidro catuaba, mirantã, guaraná, prego de coati, raiz de beijaminteiro, disse que é dura de ser uma beleza. Tudo isso tinha no frasco que ele tomou. É uma colher por dia, ele acabou tomando tudo, deu uma disfunção, Paulo Guerra, e ele, né, teve que tomar muito soro, já que... Tá desidratado o homem. Chegou todo desidratado, Paulo Guerra, né? Todo mundo já ficou lá numa situação muito difícil. E o pior é que ele estava dizendo, foi um salgado que eu comi. E a mulher dele logo entregou. Foi não, é a desgraça daquela garrafada que tu tomou. E todo mundo no hospital ficou sabendo, e ele ficou lá, tá todo envergonhado. Continua internado no soro, viu, Paulo? Pois é, Peregrini, é exagero também. Até daqui a pouco. Quando voltaremos com essas e outras informações, e você que toma remédio para saliência, todo cuidado é pouco. É contigo, Paulo. 5h59. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, teve registro de 6 atrasos e 4 cancelamentos de voos durante a madrugada e manhã de ontem. O caso ocorreu por conta de uma neblina que encobriu o céu da capital. E de acordo com a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária Infraero, o aeroporto ficou fechado durante a madrugada por conta da neblina aqui na capital. Por conta da neblina, o órgão informou que 6 voos que pousariam em Manaus tiveram que ser alterados. E 3 foram para Santarém, um para Boa Vista, um para Belém e outro para Rio Branco. Já na madrugada desta terça-feira, o aeroporto estava aberto para pousos e decolagens, mas operando por instrumento. O aeroporto, apesar do mau tempo, segundo informações do Infraero ainda há pouco, está aberto para pousos e decolagens. O Jornal da Manhã recebe aqui uma reclamação de uma mãe. Ela diz que a situação dos alunos do CPM1 em Petrópolis é um verdadeiro absurdo. O coronel deixar os pais numa fila quilométrica e não atende ninguém. A questão é que matricularam as crianças no Tiradentes. E agora o Ministério Público mandou a SEDUC recuar e o comandante da do Colégio Militar não atende ninguém para dar uma posição. Ela disse que a neta dela está matriculada e não dão uma posição sobre como vai ficar essa situação. Está aí para o colégio responder e também o coronel, que é o diretor lá do Colégio Militar, lá no bairro de Petrópolis. A Águas de Manaus realizará uma parada programada nesta terça-feira na zona leste de Manaus. Segundo a concessionária, o serviço é necessário para obras de interligação de rede de água no cruzamento da Rua Cruzeiro com a Rua Santos, no bairro Cidade de Deus. A parada começa a partir das 10 horas da manhã e vai até às 16 horas. Por conta do trabalho de melhoria no sistema, os seguintes bairros das zonas norte e leste devem apresentar oscilações no abastecimento durante o período. São eles Cidade de Deus 1 e 2, Alfredo Nascimento 1 e 2, Aliança com Deus, Val, Paraíso, Braga Mendes, Conjunto Vila Nova 1 e 2, Nossa Senhora de Fátima 2, Gustavo Nascimento, Fazendia 1 e 2, Comunidade Santa Bárbara, Conjunto Bem Urbe, V Melhor 2, Vila Nova, Morro da Catita e Monte Sião. 6h06 em Manaus. José Alberto Zegdeg, tá chovendo aí em Manacapuru? Bom dia, Paulo Guerra. Muita chuva mesmo. Chuva torrencial, as ruas aqui todas alagadas e muitas pessoas que moram naquelas áreas baixas e alagadiças com certeza estão sofrendo as consequências, né? Pior ainda é para quem pega a estrada Manuel Bueno. Nesse momento, com certeza, o perigo se torna bem maior. Muitos buracos, muitas crateras, muita lama e muita água. Muito cuidado com a viagem, principalmente na aquaplanagem, né? Isso aí
pedido nosso que a gente faz aqui, as pessoas que pegam a estrada, tanto quem vai para Manaus, como quem vem de Manaus para Manacapuru. Mas, Paulo Guerra, uma comissão de Conselho Estadual do Idoso esteve em Manacapuru para a implantação do Conselho Municipal do Amparo ao Idoso. O conselho funcionará em uma sala na Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMAS, como órgão permanente, peritário, consultivo, formulador e controlador das políticas públicas e ações voltadas para o idoso no município. Jorge Wagner Lopes, vice-presidente do Conselho Estadual do Idoso, dá mais detalhes sobre a implantação do órgão no município. Bem, quero agradecer em primeiro lugar ao prefeito pela essa responsabilidade, esse compromisso que ele assume em criar esse órgão de defesa de direitos da pessoa idosa. Quero agradecer também ao secretário de Assistência Social, Natanael Santos, e a sua equipe, a presidente do COEGEMA, a senhora Edilene Alves também, que tem uma parceria muito forte e um compromisso com esse município para que fosse implantado esse órgão de defesa de direitos. Sabemos que a nossa realidade hoje, graças ao bom Deus e à ciência, né, nós estamos vivendo cada vez mais. Mas para isso nós precisamos tomar algum cuidado, como você falou, a questão da acessibilidade, da mobilidade, também da saúde, do respeito, do cuidado, não só com seus pais, com seus tios, com seus avós, mas também com seus semelhantes. Porque todos nós estamos no processo de envelhecimento e, se Deus quiser, um dia nós vamos precisar desse direito que hoje estamos lutando e implantando aqui no município de Manacapuru. A Secretaria Municipal de Assistência Social, a SEMAS, proporcionará o apoio técnico-administrativo necessário ao funcionamento do Conselho Municipal do Direito do Idoso, como relata o secretário municipal de Assistência Social, Natanael Nogueira. Hoje é um dia especial para Manacapuru, um momento único onde nós estaremos fazendo a implantação do Conselho Municipal da Pessoa Idosa no nosso município. Nesse particular, nós destacamos o SESC, que são parceiro nosso, nós destacamos aqui a Palmatizada, que tem um trabalho brilhante lá há algum tempo. Então, a implantação do Conselho será para o fortalecimento das políticas públicas voltado para esse público-alvo que é muito importante para o nosso município, porque foram pessoas que deram sua parcela de colaboração a esta sociedade manacapuruense e com certeza nós precisamos estar estendendo a mão também com as políticas públicas voltadas ao setor. O Conselho contará com o apoio da Pastoral do Idoso, IADAM, SESC, Ciranda Formatizada e secretarias em geral. Vem, Paulo, mais uma vez reforçar, muito cuidado para quem vai pegar a estrada M070. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. Agora 6h09 em Manaus. O mercado automotivo inicia o ano com boas perspectivas de vendas, segundo dados recentes da Federação Nacional das Distribuidoras de Veículos Automotores, FENABRAVE. E para entrar nesse clima favorável, vai ser realizado um grande feirão de carros, o maior da região norte, de 23 a 26 de janeiro, no Clube do Trabalhador do SESI, na Cosme Ferreira. 2 postos de combustíveis foram autuados nesta segunda-feira nas zonas sul e centro-sul de Manaus. As autuações foram emitidas pela Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria SENDEC durante uma fiscalização que identificou irregularidades como venda de produtos vencidos e não solicitação de assinatura ou apresentação de documentos de cliente durante compras feitas com cartões. Um dos postos funciona na Avenida de Djalma Batista e o outro na Avenida Belém, no bairro de Cachoeirinha. A ação foi realizada após denúncias feitas por consumidores sobre o preço aplicado na venda de gasolina e teve participação do Ministério Público do Amazonas. Uma foto que viralizou nas redes sociais mostra o histórico Teatro Amazonas encoberto por fumaça. A imagem assustou os moradores de Manaus que passaram a questionar um suposto incêndio no prédio. O Corpo de Bombeiros informou que o teatro, na verdade, passou por dedetização nesta segunda-feira. Em nota, a Secretaria de Cultura do Amazonas informou que o teatro passa pelo procedimento de 3 em 3 meses. O teatro estará aberto hoje normalmente para visitação. A Justiça do Trabalho do Amazonas e Roraima realizará a cerimônia de abertura do ano judiciário nesta terça-feira às 8 horas da manhã no auditório do Fórum Trabalhista de Manaus. A solenidade será conduzida pelo presidente do Regional, desembargador Laírto José Veloso, e marca o início do calendário de audiências e sessões de julgamento. Na ocasião, o presidente, que está no 2º ano de sua gestão, fará um balanço das atividades do Regional em 2019.
Um levantamento da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária aponta que em 2019 houve uma redução de 43% no total de apreensões de entorpecentes com visitantes em comparação com o ano anterior. A diminuição dos casos, segundo o titular da pasta, Coronel Vinícius Almeida, está relacionada à intensificação e ao rigor nos procedimentos de fiscalização em todas as unidades prisionais do Amazonas. No ranking dos principais itens apreendidos com visitantes em 2019 estão poções de maconha, celular e chip de celular e outros tipos de entorpecentes. A criação do grupo de intervenção penitenciária no início do ano passado provocou uma série de mudanças em relação às ações de segurança e controle do sistema prisional. Ao longo do ano, cerca de 2.000 revistas pontuais foram realizadas pelo grupo. Nunca ocorreu no sistema. O JIP passou a fazer parte da rotina carcerária com revistas diárias e pontuais nas unidades prisionais, reduzindo a necessidade de realizarmos revistas gerais com apoio do batalhão de choque. Entre as punições sofridas, o visitante pode ter o cadastro de visitante suspenso ou até mesmo cancelado. Além disso, todos são conduzidos ao Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis. Como diz o Coronel Vinícius Almeida. A presença do JIP é um fator inibidor para a entrada de produtos ilegais. Aliado ao trabalho do Departamento de Inteligência, conseguimos realizar as ações mais rápidas e eficazes nos pavilhões e nas celas. O pagamento da parcela de janeiro do Bolsa Família começou nesta segunda-feira. Ao todo, o estado do Amazonas vai receber 89,997 milhões de reais distribuídos entre 386.593 famílias que serão beneficiadas. O valor médio do benefício é de R$232,80. O calendário de pagamento do programa começou pelos beneficiários que possuem o cartão com o número de identificação social NIS com o final 1. Já aqueles com o final 2 podem resgatar o recurso no segundo dia de pagamento, hoje e assim por diante. Escola Superior da Magistratura realiza treinamento para prestação de contas com Receita Federal e órgãos correcionais. A Escola Superior da Magistratura do Amazonas, ESMAM, vai sediar um treinamento sobre a escrituração de receitas e de despesas para fins de prestação de contas aos órgãos com atribuições correcionais e Receita Federal do Brasil. De acordo com a assessora de imprensa da ESMAM, jornalista Aciane do Vale, as inscrições já estão abertas para os 2 treinamentos que terão o mesmo tema e serão feitos em parceria com a Associação e o Sindicato dos Notários e Registradores do Amazonas, ANOREG AM e SINOREG AM, respectivamente. O primeiro treinamento, marcado para o dia 31 de janeiro, das 14h30 às 17h30, é dirigido aos magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Amazonas, principalmente os que atuam na Corregedoria Geral de Justiça, Vara de Registros Públicos e Contadoria. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no portal da escola www.tejam.jus.br/esman. Em relação ao segundo treinamento, que será promovido um dia depois, 1º de fevereiro, das 9h30 às 12h e das 14h às 16h30, também na ESMAN, poderão participar os delegatários cartorários associados ou não, interinos e os candidatos aprovados no concurso público do edital 01/2017 do Tribunal de Justiça do Amazonas. O treinamento terá a condução do advogado e professor Antônio Herance Filho, pós-graduado em Direito Processual Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, em Direito Notarial e Registral Imobiliário pela PUC de Minas Gerais e em Direito Constitucional e de Contratos pelo Centro de Extensão Universitária de São Paulo. O diretor da Escola Superior da Magistratura do Amazonas, desembargador Flávio Pascarelli, ressaltou a relevância do tema, principalmente no primeiro semestre, quando é entregue o imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas referente ao ano anterior. 6h16 em Manaus.
O secretário de Segurança Pública, Coronel Luismar Bonatis, juntamente com demais integrantes da cúpula da Segurança Pública, reuniram com representantes de blocos e bandas do Carnaval 2020 para a assinatura da portaria que determina os critérios para a realização dos festejos carnavalescos em vias públicas no estado. A portaria assinada na manhã desta segunda-feira, dia 20 de janeiro, no Centro Integrado de Comando e Controle, o CICC, em Manaus, prevê, entre outras regras, que os eventos realizados em vias e locais públicos devem obrigatoriamente encerrar-se à meia-noite. Em caso de descumprimento, o evento será imediatamente interditado pelos órgãos públicos presentes. Segundo o Coronel Luismar Bonatis, cópias do documento e das autorizações para a realização do evento devem ser fixadas em local visível e de fácil acesso. A Polícia Militar e a Polícia Civil estão estruturando as suas operações de maneira que a gente tenha um carnaval tão seguro quanto ano passado. Houve um compromisso aqui já firmado em todos os blocos das associações para que a gente realmente cumpra todos os ditames legais que estão sendo exigidos, para que a gente realmente, a população que vá para esses locais tenha a certeza de que vai ter um local tranquilo, seguro para brincar. E as bandas são obrigadas a colocar o número de seguranças de acordo com a quantidade de brincantes. O delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Orlando Amaral, disse que durante os dias de festa, a Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar do Amazonas, estará realizando diversas fiscalizações. Por conta disso, a gente vai exigir, que todos os itens de segurança sejam cumpridos pelas bandas e pelos blocos. Teremos a fiscalização feita pela Polícia Civil, pela Polícia Militar. Teremos um delegado e um oficial da Polícia Militar diariamente nas ruas fiscalizando as bandas. Quem tiver irregular vai ser apreendido o material que tiver. E com isso, a gente objetiva, com o aval da Secretaria de Segurança, um carnaval seguro, como a exemplo do que aconteceu em 2019. Os interessados em realizar eventos neste período deverão enviar os pedidos de autorização com no mínimo 20 dias de antecedência para os seguintes órgãos: Secretaria Municipal de Transportes Urbanos, Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito, Manaus-Trans, e Departamento Estadual de Trânsito, Detran, caso o evento aconteça em via pública municipal e estadual. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, Departamento de Vigilância Sanitária de Manaus, Secretaria Municipal de Saúde Visa Manaus, Sensa, Eletrobras Distribuição Amazonas e Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, Polícia Civil, Polícia Militar, responsáveis pela segurança pública na esfera estadual. O horário de encerramento das atividades das bandas de carnaval de Manaus foi alterado de 23 horas para meia-noite. A negociação da mudança foi feita pelo deputado estadual Sinésio Campos, do PT, junto ao governo do estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública, que havia determinado anteriormente, via portaria, o horário de 23 horas. O anúncio da alteração foi feito na manhã desta segunda-feira em reunião do Centro Integrado de Comando e Controle Regional, CICC, pelo secretário de Segurança, Luismar Bonatis. O Ministério Público Federal no Amazonas denunciou piloto de avião envolvido em acidente aéreo que ocasionou a morte de integrante da organização não governamental Greenpeace, próximo ao arquipélago de Anavilhanas, no Rio Negro. Segundo o órgão, o piloto não realizou a checagem de segurança obrigatórias antes do voo e simulou pouso na água, fazendo com que o avião capotasse e submergisse no rio. O acidente aconteceu em outubro de 2017, quando o avião anfíbio a serviço do Greenpeace deveria aterrissar no rio, perto do arquipélago de Anavilhanas, para que o piloto e os 4 passageiros almoçassem em um local próximo. A passageira Carolina Stasser, integrante do Greenpeace na Suécia, passou mal e ficou decidido que a aeronave retornaria a Manaus e não haveria mais o pouso no rio. Depois de melhorar, a passageira pediu que o piloto realizasse um procedimento de tocar na água e em seguida arremeter, conforme depoimento do próprio piloto após o acidente. O Ministério Público Federal destaca na denúncia que o procedimento de arremeter é realizado unicamente quando não há condições favoráveis para pouso, o que não era o caso. O impacto causou danos substanciais ao avião e a aeronave submergiu no rio. O piloto e 3 passageiros sofreram lesões leves. A passageira Carolina Stasser não conseguiu sair da aeronave e morreu afogada. O governador Wilson Lima anunciou nesta segunda-feira no município de Humaitá o programa SOS Piscinal, que prevê um investimento de 5 milhões na recuperação de trechos de ramais de municípios do sul do Amazonas, além de garantir a retomada das obras do anel viário de Humaitá. Além disso, o governador acompanhou a colheita de soja no município e inaugurou um frigorífico que entregou implementos para associações e certificados para produtores rurais da região. Estamos disponibilizando para o sul do Amazonas 5
5 milhões de reais para o SOS Vicinal. Como é que isso vai funcionar? Nós vamos fazer a correção de alguns trechos de ramais e de vicinais onde há produção agrícola, né? E atividade pecuária, corrigir, por exemplo, uma ladeira, uma costela de vaca, trocar uma ponte, enfim, dar condições de trafegabilidade para essas vias, para facilitar a vida de quem está produzindo aqui. O governador frisou que a obra do anel viário de Humaitá será fundamental para impulsionar o desenvolvimento econômico da região. O anel viário vai ser importante porque ele faz com que os veículos pesados não entrem na cidade e que quando chegarem da rodovia já tenham um destino certo ali para o porto. Então essa é uma obra de infraestrutura importantíssima, já visando esse aumento significativo de transporte de grãos e também de transporte de animais. A intervenção terá 11,58 quilômetros e interligará a BR-319 ao próprio graneleiro da cidade. O projeto contempla a realização de serviços de terraplanagem, meio-fio, sarjeta, galerias, bueiros, dissipadores de energia, acostamento, compactação e pavimentação, bem como sinalização vertical e horizontal. Para o titular da Secretaria de Estado de Produção Rural, CEPRO, Petrúcio de Magalhães Júnior, Humaitá é uma região diferente. Essa é uma região diferente, é um bioma que tem campos naturais, que já tem áreas antropizadas suficientes para que a gente possa produzir grãos, produzir açaí, criar bois de forma sustentável, ter a piscicultura forte, que onde tem o plantio, produção de grãos, você tem também as atividades produtivas consorciadas. O governador Wilson Lima destacou que com 20.730 cabeças de gado, Humaitá destaca-se como o 12º maior rebanho em rebanho do Amazonas, segundo dados do IDAM. O município, que já possui 2 abatedouros, agora terá o primeiro frigorífico com CIE instalado. O sul do Amazonas é uma área de grande desenvolvimento econômico, inclusive agora, nos próximos meses, nós estamos incluídos no bloco 1 para ficar livre da vacinação de febre aftosa, o que dá a condição para o nosso pecuarista aqui exportar o seu produto para outras partes do país e também do mundo, né, inclusive para a China e para a Europa, que são os 2 mercados consumidores. Polícia. Muita chuva sobre Manaus e muitos bairros também sem energia elétrica, como é o caso lá do bairro de São José. Parte do bairro está sem energia elétrica. Peregrini, e a Defesa Civil já recebeu chamados ou não tem nenhuma informação? Nenhuma informação que a Defesa Civil nos passou, Paulo Guerra agora há pouco, conversava com os demais colegas também, é que nenhum chamado até o presente momento. Entretanto, Paulo Guerra, nós temos informações de que o bairro Comunidade da Charque, ali nas proximidades da rotatória da Samsung, Paulo, lá está completamente alagado, né? Lá, como tem uma chuva assim média, o negócio já não é fácil, e com uma chuva forte de ontem para hoje também tem muitos focos de alagação e a chuva continua forte aqui nessa área. Peregrini, mas os pistoleiros não têm medo de chuva não, conte as histórias. Muito bem, Paulo Guerra, com os pistoleiros não tem essa de chuva não. E o passarinho da morte! O passarinho da morte, pensa num passarinho feio, todo molhado, sobrevoou a cidade. O passarinho da chuva, o passarinho da morte não tem medo de chuva. E ontem, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, alguns eventos com morte. Pronto socorro, 28 de agosto, recebeu uma pessoa baleada a noite passada, Paulo Guerra, em estado gravíssimo. De tudo foi feito para salvar a vida dessa pessoa, mas acabou perecendo lá no pronto socorro 28 de agosto, que recebeu também uma pessoa esfaqueada. Segundo as primeiras informações, esse homem levou uma violenta facada no bairro de Educandos e foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade.
Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! O homem deu entrada em estado grave, vítima de uma violenta estocada na barriga. Ele chegou em estado grave, foi levado por uma ambulância do SAMU. Não se sabe quem desferiu a violenta facada na barriga desse homem. Ele continua internado, está em estado grave, está no bico do urubu. Ele vai ou não vai devido a essa facada. As informações dão conta de que esse homem, a vítima da facada, também não é boa pisca, está lá internado e já tem passagens pela polícia. Pronto, socorro, Platão Araújo! O Platão Araújo também é localizado na zona leste da cidade e a noite passada recebeu um homem vítima de arma de fogo. Ele chegou todo furado a bala, ele chegou todo pipinado a bala. Segundo as informações, os bombons da morte lhe atingiram órgãos vitais e ele, logo após ser atendido, foi levado à pedra do necrotério do pronto-socorro Platão Araújo. Ainda há pouco, o Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no pronto-socorro Platão Araújo. O homem deu entrada vítima também de facada. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Segundo as primeiras informações, esse homem deu entrada vítima dessa facada desferida pelo próprio cunhado. Cunhado não é parente. Ele acabou levando uma violenta facada de seu próprio cunhado. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra na noite e madrugada na cidade. E atenção, no Careiro, lá no município do Careiro Castanho. O homem foi barbaramente assassinado por agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Ele dava entrada ele foi encontrado, aliás, e logo depois foi acionado o IML, que fez a remoção do corpo. No pronto-socorro Platão Araújo, o homem até o presente momento não identificado deu entrada a noite passada entre a vida e a morte. Na verdade, ele já estava mais para a morte do que para viver. Logo que deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, apesar dos anjos da vida, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros e os médicos do Platão Araújo terem feito de tudo para salvar a vida desse homem, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! E atenção! O Felipe Martins, de 25 anos, foi assassinado e jogado da ponte, lá da ponte de Educandos. As informações dão conta de que ele foi assassinado devido ao acerto de contas. Ele levou várias estocadas pelo corpo. Um vendedor de sapatos de 29 anos já não vai mais caminhar. Ele partiu dessa para pior. Ele foi executado. Foi lá no bairro de Petrópolis. As primeiras informações dão conta de que ele chegou num carro junto com seus assassinos, junto com os pistoleiros. No momento de descer do carro, ele ainda tentou fugir. Ele correu, mas logo foi alcançado. E quando chegou lá no Beco Canumã, lá no bairro de Petrópolis, ele recebeu 1, 2, 3, 10, 11 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E morreu.
Morte no bairro Parque das Nações. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. O homem conhecido como Manuel Júnior caminhava pela rua. Ele arrastava a chinela. Treco, treco. Ele estava feliz, estava achando graça. Ele estava na companhia de seu irmão. Tudo parecia tranquilo. Ele ria, ele achava graça. Ele não sabia, mas ele estava prestes a morrer. É que bandidos, é que o pistoleiro estava chegando perto dele e pronto para matar, disposto a lhe tirar a vida. E assim o fez. O pistoleiro chegou perto dele e atirou. 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo do Manel, que não resistiu aos ferimentos. Morreu. Partiu dessa para pior. Ele foi assassinado lá no bairro de Petrópolis. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 59 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada na cidade. Sem antes Paulo Guerra interagir com nossos ouvintes. Alô, alô pra moçada lá de Manacapuru. Alô, dona Laura Nicolau, obrigado pela audiência. Dona Marília, esposa do Major Afrânio, obrigado pela audiência também. A Soninha e todos os moradores de Manacapuru e suas comunidades, como Supiá, Pesqueiro e o Arapapá. Muito obrigado pela audiência e é contigo, Paulo Guerra. Últimas notícias. Após oscilar perto da estabilidade durante boa parte do dia, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, B3, fechou em alta e renovou o recorde nesta segunda-feira em pregão sem referência de Wall Street, devido a feriado nos Estados Unidos. O começo da semana também foi marcado pelo vencimento de opções sobre ações da B3. O Bovespa subiu 0,32% a 118.861 pontos, marca máxima do dia. O dólar fechou em alta com o mercado de olho em Davos. Nesta segunda-feira, a moeda americana subiu 0,56%, vendida a 4,18. Após sucessivos adiamentos, começa a valer a partir do dia 31 de janeiro a obrigatoriedade do uso da placa do Mercosul em todos os estados do país. O prazo atende ao estipulado na resolução número 780/2019 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, de julho do ano passado, que determina que as unidades federativas do país devem utilizar o novo padrão de placas de identificação veicular. Temos outras informações com o repórter Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra, devido às chuvas, como já colocamos, algumas vias do bairro Comunidade da Sharp estão intrafegáveis nesse momento. O mesmo acontece numa via de grande fluxo logo pela manhã, Paulo. A Manaus 2000 está completamente alagada. O motorista deve procurar outro caminho. Evite nesse momento Manaus 2000. Trânsito parado, o Igarapé transbordou, Paulo, e temos a via aí completamente alagada nesse momento. Avenida Manaus 2000. Paulo Guerra. Informações sobre a chuva forte que cai sobre a cidade, causando muitos problemas, principalmente ao trânsito com ruas e avenidas alagadas. Número de motoristas que podem impedir restituição do DPVAT 2020 dobra e vai a 4 milhões. Seguradora Líder informou que o aumento ocorreu por atualização dos pagamentos feitos via Eletrans e Secretaria da Fazenda. O número ainda pode aumentar. A FMI melhora a previsão de crescimento do Brasil em 2020 e vê recuperação da economia global em ritmo mais lento. O fundo estima que PIB do país deve crescer 2,2% neste ano e 2,3% em 2021. O órgão também projeta alta de 3,3% da economia global em 2020. Justiça condena João de Deus a mais 40 anos de cadeia por crimes sexuais. Esta sentença se refere a crimes cometidos contra 5 mulheres durante atendimentos espirituais em Abadiânia. Condenado sempre negou as acusações e sua defesa diz que vai recorrer. Últimas notícias. 7 modalidades das loterias Caixa podem pagar até esta terça-feira mais de 66,1 milhões de reais. O destaque será a Mega Sena, que tem 3 sorteios previstos para a Mega Semana de Verão.
sendo que o primeiro deles será realizado nesta terça com o prêmio acumulado de 32 milhões. O sorteio de hoje é o primeiro da Mega Semana de Verão, que oferece uma chance extra aos apostadores ao realizar 3 concursos semanais ao invés de 2. Os próximos sorteios da Mega Sena serão na quinta-feira, dia 23, e no sábado, dia 25, concluindo os 3 concursos da semana especial. O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, Anísio Teixeira Alexandre Lopes, disse ontem à noite que já foi corrigido o erro que afetou a nota de quase 6 mil candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2019. Em entrevista coletiva em Brasília, ele afirmou que o problema afetou exatamente 5.974 estudantes e que a pontuação de todos foi revisada. O total de afetados representa 0,15% dos 3,9 milhões de inscritos que fizeram as provas em 3 e 10 de novembro. Ainda de acordo com o presidente do INPE, ocorreram erros na correção de provas de candidato de 24 estados e do Distrito Federal, as exceções Amapá e Roraima. E de acordo com Lopes, 95% dos casos se concentraram em 4 cidades: Alagoinhas da Bahia, Viçosa, Minas Gerais, Ituiutaba, Minas Gerais e Iturama, também em Minas. As inscrições do primeiro semestre de 2020 do Sistema de Seleção Unificada SISU foram abertas na madrugada de hoje, mas estudantes relataram lentidão no site e dificuldades para se candidatar às vagas das universidades federais. Os estudantes podem se inscrever até às 23h59 do próximo domingo, dia 26, já que o prazo foi prorrogado após erros nas correções de algumas provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A Associação de Membros do Ministério Público questiona juiz de garantias e pacote anticrime e entram com ação no STF. A ação pede que ponto do pacote anticrime não entre em vigor até que a constitucionalidade dele seja julgada em plenário. O pedido deve ser analisado pelo ministro Luiz Fux. Após conversa com Bolsonaro, Regina Duarte decide ir a Brasília para conhecer a Secretaria de Cultura. Estamos noivando, diz a atriz. Regina Duarte se reuniu com o presidente no Rio e ouviu o convite para assumir a vaga deixada por Roberto Alvim. A atriz considera que está quase tudo certo, mas quer ir a Brasília na quarta-feira conhecer mais sobre o cargo antes de decidir se aceita o convite. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse em entrevista ao jornal The Washington Post que é um sobrevivente da luta da oposição e seus aliados em Washington para derrubá-lo e permanece confortavelmente no poder e está aberto, no entanto, a negociações diretas com os Estados Unidos. Essa é a primeira entrevista de Maduro a um importante meio de comunicação americano desde fevereiro de 2019, quando expulsou todos os jornalistas da Univision da Venezuela. Confrontos entre manifestantes e forças de segurança nesta segunda-feira deixaram menos 6 mortos e dezenas de feridos em mais um dia de protestos no Iraque. Segundo a agência Reuters, as mortes incluem 4 civis e 2 policiais. A defesa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entregou ao Senado nesta segunda-feira os argumentos contra o impeachment. No documento, os advogados chamaram a acusação contra o republicano de afronta à Constituição. Nos Estados Unidos, o presidente não fica afastado do cargo enquanto o julgamento ocorre no Senado, diferentemente do Brasil. E o impeachment de Trump vai começar hoje, quando será definido o formato do processo e a convocação de testemunhas. O ex-presidente Lula está usando aparelhos auditivos nos 2 ouvidos há 2 semanas. Alguns dias depois de deixar a prisão, em novembro do ano passado, o petista foi ao médico e passou por exames que mostraram perda auditiva. A quantidade de pessoas desempregadas no mundo deve aumentar este ano para 190,5 milhões, mostrou um relatório da Organização Internacional do Trabalho, OIT, publicada ontem à noite. Em seu relatório anual sobre o emprego no mundo, a OIT indica que após permanecer relativamente estável nos últimos 9 anos, o desemprego em todo o mundo deve aumentar novamente devido à desaceleração do crescimento econômico. O número de desempregados deve aumentar em 2,5 milhões em 2020, porque enquanto a força de trabalho aumenta, não estão sendo criados empregos suficientes para absorver os recém-chegados ao mercado de trabalho. A taxa de desemprego global foi de 5,4% em 2019 e deve permanecer em torno desse valor nos próximos 2 anos, o que significa que seu declínio progressivo registrado entre 2009 e 2018 define o ritmo. Agora 6h50 em Manaus. Vamos aos destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. Vamos começar com a Tribuna da Bahia. Eleições municipais devem provocar corre-corre de votações no Congresso. E vamos ao Rio de Janeiro com o Globo. Sem status de ministra, Regina Duarte deverá ficar subordinada diretamente a Bolsonaro.
Folha de São Paulo. MEC amplia prazo do SISU em 2 dias e diz que notas erradas foram corrigidas. O Estado de São Paulo. China registra a 4ª morte por vírus misterioso e confirma transmissão entre humanos. No Brasil Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. Paraguai recaptura segundo preso entre os 75 que fugiram. Estado de Minas. Com Contagem e BH, Minas tem ao menos 24 cidades em situação de emergência por causa das chuvas. Jornal do Comércio no Recife. Preso um dos maiores assaltantes de Banco do Nordeste procurado em Pernambuco e Rio Grande do Norte. Fortaleza Diário do Nordeste. Justiça condena João de Deus a 40 anos de prisão. Porto Alegre, 0 hora. BNDES pagou 48 milhões para abrir caixa preta do banco, mas a investigação não apontou irregularidades. Edições impressas locais, a começar com o Jornal do Comércio. Novos negócios anunciados trazem alento ao polo industrial de Manaus. Em tempo. Manauara paga gasolina quase a R$5 na bomba. Diário do Amazonas. Prefeitura faz alerta sobre síndrome gripal. A crítica. Caso Belota, tragédia em família, 7 anos de tristeza. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J.A.I. e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos. No segmento de nossa programação, chega agora mais um super campeão de audiência. Valdir Correia e o programa que leva a sua assinatura. Muito bem, no oferecimento da APA Móveis, onde você vai comprar, por exemplo, um roupeiro bonitão com 10 portas, apenas R$799. O kit cozinhaço, R$669. Você pode ir no site que é apamóveis.com.br e vai encontrar ainda o forno elétrico da Realce, sucesso de vendas, R$399. Você tem problema alérgico? Eles têm um colchão que é uma maravilha para solteiro. Eu tenho rinite, por exemplo, esse colchão cai bem. R$209. Ah, tem outra. Comprando pelo carnê, o primeiro pagamento será só em março. Aproveite e vá no Torra Preço das lojas APA Móveis. Muito bom dia, dona terça-feira chuvosa Futebol Clube. Desde a madrugada de hoje, 3 horas da manhã mais ou menos, o Toró veio, não passou ainda e sem medo de errar, já tem o dobro do previsto para hoje. Tá bom, minha gente? Mas vamos lá, já eu falo da previsão. Terça-feira, 21 de janeiro de 2020. Se é 21 de janeiro, agora faltam 345 dias para terminar 2020. Comemoramos o Dia Mundial das Religiões hoje. Também o dia de Santa Inês. Maestro, com sinceridade, você que é um homem entendido, principalmente a respeito do Vaticano, Maestro Hamilton, Santa Inês era gente boa? É nada. Mas você nem conhecia, maestro. Ele é muito cruel. Bem, gente, é o maestro. Madrugada de muita chuva em Manaus. Climatempo falava, porque já ultrapassou 15 milímetros. Sem medo de errar, já tem o dobro. Daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês, inclusive por zona. O que choveu na zona tal, aí a gente faz uma somatória e vem para uma média. Fala em 15, mas está perdendo feio. Que é a temperatura máxima prevista de 31 graus Celsius à sombra. O Rio Negro já subiu 6 metros e 10 centímetros. Depois de mais de 4 centímetros ontem, tá bom? Em relação ao mar, estava ontem 24 metros, 16 centímetros. Então já tem uma subida acima de 6 metros. Os aeroportos estão funcionando, principalmente o aeroporto internacional Brigadeiro Eduardo está funcionando por instrumentos, o nosso aeroporto internacional, por instrumentos. Eu não tenho informação ainda do aeroporto de Ponta Pelada. Apesar da madrugada chuvosa, bem chuvosa, até o presente momento a informação que eu tenho que tá normal porque opera através de instrumento. Normal por quê? Não tenho informação de cancelamento de nenhum voo, também de nenhum voo desviado. Então chuva, mas está funcionando através de instrumentos. Muito bem.
Vamos acompanhando, se surgir alguma outra informação, a gente destaca daqui a pouquinho. São 7h04, a dica dos laboratórios reunidos, que são 24 postos de coleta, está presente em 12 hospitais. Então, para sua comunidade e segurança, os laboratórios reunidos colocam à disposição dos clientes da Unimed seus pontos de coleta nos principais shoppings da cidade. Procure no Milênio, Sumaruma, lá naquele edifício comercial Sky Platino. Esse atendimento é de segunda a sábado, cedinho. 7h da manhã você vai encontrar sempre os melhores profissionais de análise clínica, porque os laboratórios reunidos operam o que há de mais moderno em tecnologia, atendendo diversas áreas. Para agendar seus exames é fácil, ligue no 3234-1331. Laboratório Reunidos vai ter sempre um pertinho de você. São 7h05. O que for surgindo aqui em Manaus ou em qualquer lugar do mundo, em segundos você toma conhecimento em tempo real pela difusora. Mas vamos lá. As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central reduziram a estimativa para a inflação este ano. A projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o famoso IPCA, a inflação oficial do país, caiu de 3,58% para 3,56%. A informação consta no Boletim Focus, pesquisa semanal do Banco Central, que traz as projeções de instituições para os principais indicadores econômicos. Agora 7h06. Atenção, atenção, estudantes. Haverá mais tempo para inscrições no Sistema de Seleção Unificada, o famoso SISU. A data inicial continua a ser terça-feira, hoje, dia 21, mas o período segue até às 23h59 de domingo que vem, que é dia 26, 2 dias a mais do que o estipulado no edital. Tá bom? É uma matéria que eu vou fazer daqui a pouquinho, um reforço, que o MEC muda a data e inscrições para o SISU vão até as 23h59 do próximo domingo que vem, repito, cai no dia 26. Ainda local, agora o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, acompanhou na manhã de ontem a saída de materiais escolares e alimentos que serão entregues às escolas da rede municipal de ensino para este ano letivo. E de acordo com o prefeito, cerca de 40 caminhões devem sair da central de logística da Secretaria Municipal de Educação, CEMED, que fica na Torquato Tapajós. As entregas dos materiais estão sendo realizadas desde o dia 5 de janeiro deste ano. No total, minha gente, 500 escolas devem ser abastecidas, sendo que 81 delas estão nas zonas ribeirinhas e também rural. Difusora